Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bom, este é um vídeo de continuação do vídeo anterior. Nós vamos falar de 3 comandos: cobrir, perfilar e firme. Vem comigo, vamos às instruções. Vamos lá, vamos começar falando da voz de execução desses 3 comandos. Você lembra o que é voz de execução? Vixe, eu não sei. Lá no vídeo 4 nós falamos sobre a voz de execução e eu vou aqui relembrar. Voz de execução é a voz que serve para mencionar qual o momento exato em que vai ser executado os comandos. Então, para os comandos de cobrir e perfilar, a voz de execução fica na última sílaba. Atenção, desbravadores, cobrir, mesma coisa do perfilar, última sílaba, perfilar. Para o comando de firme, a voz de execução fica na penúltima sílaba, então fica no firme, sendo que o me é mais baixo e mais curto o modo de falar. Continuando, lembra que no último vídeo também falamos que quando os desbravadores vão entrar numa formação, eles têm que entrar no comando de descansar, mas antes de se colocar na posição de descansar, eles fazem o comando de cobrir, para pegar o correto alinhamento e cobertura. Então, nesse momento, eu vou explicar como é o comando de cobrir. A partir da posição de sentido, então lembre-se que os dedos estão unidos. Todos estendem o braço esquerdo para frente, na altura do seu próprio ombro, até tocar levemente o ombro do companheiro da frente, com exceção do pessoal da testa. Por quê? O que o pessoal da testa faz? O pessoal da testa vai estender o braço na altura do seu próprio ombro, o braço esquerdo, para a lateral. Independente do tamanho do desbravador que estiver na sua lateral, ele vai conservar a altura do seu ombro. A mão direita sempre vai permanecer na coxa. A palma da mão, tanto do pessoal que está estendido para frente, quanto o pessoal que está estendido para a lateral, sempre a palma da mão vai ficar para baixo. E os dedos da direita na coxa unidos. Este comando ele serve para fazer o correto alinhamento, lembra disso? Um ao lado do outro, e a correta cobertura. Quando você fala cobrir, os desbravadores já vão pegar o correto alinhamento e a correta cobertura. Por isso não tem necessidade de falar cobrir e alinhar, o comando é só cobrir. Lembra que no vídeo anterior também falamos de contraordem? Para os comandos de cobrir e perfilar, a contraordem é firme, onde os desbravadores vão abaixar o braço esquerdo, os desbravadores da testa também abaixam lateralmente o braço esquerdo. E aí vem uma grande discussão. Bate ou não bate a mão na hora que for fazer o firme? No manual administrativo não fala que bate. Em alguns outros manuais, fala que essa mão, quando ela desce, ela bate na coxa. Mas como o manual administrativo não fala para bater, então muitos clubes baixam a mão em silêncio até a coxa. O desbravador que está ao lado esquerdo da testa, o extremo ao lado esquerdo, ele não vai cobrir. Mas por que ele não vai cobrir? Simples, porque não tem ninguém ao lado dele. Tem pessoa nenhuma para fazer o comando de cobrir. Então todos os da frente estendem o braço da testa, exceto o que está totalmente ao lado esquerdo da formação. A cobertura estará correta quando o desbravador estiver olhando na sua frente e só enxergar a nuca do seu companheiro da frente. Ele não vai ver ninguém da sua coluna ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. O alinhamento estará correto quando ele vai olhar de rabo de olho, sem movimentar a cabeça, lembra disso? E percebe que ele está alinhado com seus companheiros, tanto o da direita quanto o da esquerda. Neste momento, o alinhamento está correto. Parte do comando de cobrir com bandeirinha, eu recomendo você voltar os vídeos lá no curso de Ordem Unida com bandeirinha. Lá vai ter corretamente como se faz o comando de cobrir com bandeirinha. Beleza! Ainda existe outro comando derivado do cobrir, que é o sem intervalo cobrir. Como é feito? As pessoas que estão nas colunas e não fazem parte da testa do grupamento, elas vão cobrir normalmente, levantando o braço esquerdo. As pessoas da testa, elas vão colocar a mão esquerda fechada, com o punho fechado, na lateral, na cintura, e a pessoa da esquerda, ela virá até o braço dela direito tocar levemente o cotovelo do braço esquerdo. Então todos os intervalos serão reduzidos.
Apenas para frisar, não existe sem distância cobrir. O único comando derivado do cobrir é o sem intervalo. Não existe o comando sem distância. Agora vamos para o comando de perfilar. Eu gostaria muito que você prestasse atenção porque eu particularmente considero o comando mais difícil de se fazer a pé firme. É o comando de perfilar. É um comando pouco utilizado nos clubes. Dificilmente eu vejo os clubes utilizarem este comando. Ai, esse comando vai ser tenso. Então, como que funciona ele? Esse comando é utilizado quando a minha frente é maior do que a minha profundidade, ou então quando um grupamento estiver em apenas uma linha, uma fileira. Vamos lá, como é feito o comando de perfilar? Partindo o grupo da posição de descansar, presta atenção nisso, o instrutor fará o seguinte comando. Atenção desbravadores, tomando por base desbravador, e aí ele anuncia o nome de um desbravador. Vamos colocar aqui o nome de Pedro. Quando está anunciando o nome do desbravador, base desbravador Pedro, tem que se dar uma pequena pausa para que o Pedro possa fazer a identificação. Neste momento, em descansar, o Pedro vai levantar o seu braço. E aí vem uma discussão, com a mão fechada ou com a mão aberta. No manual administrativo não menciona se a mão é fechada ou a mão é aberta, só fala que o desbravador tem que se identificar, então ele tem que falar alto o nome dele, mas não fala qual é a posição da mão. Muitos consideram a mão fechada, porque o desbravador estará na posição de descansar e a mão direita, que é a mão que ele levanta para identificação, o braço direito, ele está com o punho fechado. Simplesmente ele vai soltar a mão direita e vai levantar ela. Então por isso que ele levanta com um punho fechado. Ele grita o seu nome, volta à posição de descansar. O instrutor continua com o comando de ou pelo centro, ou pela direita ou pela esquerda. O que é isso? Se o desbravador que foi identificado na coluna, ele faz parte da coluna da direita de toda a formação, o instrutor ele tem que falar com base desbravador Pedro, pela direita perfilar. Ou seja, a direita vai ser a coluna base. Se o desbravador Pedro estiver à esquerda da formação, pela esquerda perfilar. Se o desbravador base estiver ao centro, pelo centro, para depois dar o comando de perfilar. Você, instrutor, também não precisa falar o nome do desbravador, você pode falar apenas a posição que ele está. Então, se você, instrutor, falar assim, base a coluna da direita, o desbravador que está à extrema coluna da direita, ele vai levantar o braço e identificar com o nome que você falou. Ele vai falar direita. Mesma coisa da coluna da esquerda, se você falar base coluna da esquerda, ele vai gritar esquerda. E se você falar apenas base do centro, ele vai gritar centro. Cuidado, instrutores, quando você tem a formação de colunas pares. Isso pode complicar quem é a coluna do centro. Então, é sempre bom você identificar o desbravador. Passando a primeira etapa do comando, que é a identificação, e a segunda, que é a posição, o instrutor vai dar uma pequena pausa onde todos os desbravadores farão o comando de sentido. Ele vai falar a última parte da voz de comando, incluindo a voz de execução. Perfilar. A voz de execução, como ela é feita? Os desbravadores que estão na testa, eles vão levantar o braço esquerdo normalmente. Lembrando que a coluna que você indicou que é a base, ela não vai se mexer. Então, mesmo que você indique a coluna do centro anteriormente, a base era da direita. Mas agora, como você indicou o centro, a coluna do centro ela não se mexe. Ela se torna a nova base. Então, todas as outras vão se afastando, pois o centro é a base. Todos os desbravadores da testa vão levantar o braço esquerdo. E os desbravadores unicamente da coluna que eu indiquei que é a base vão levantar o braço esquerdo. Todo o restante vai olhar na lateral, virar a cabeça mesmo em direção à fileira que está na coluna base. Vamos simplificar. Então, se eu falei ao centro, os desbravadores à direita daquela coluna vão olhar para a sua esquerda em direção à coluna do centro. Os desbravadores da esquerda vão olhar para a direita em direção à coluna do centro. Então todos olham a sua fileira correspondente, incluindo os da testa. Os da testa, apesar de levantar a mão esquerda, eles podem olhar para a direita ou para a esquerda, dependendo de onde eles estão em relação à coluna base.
Vamos supor agora que o desbravador, o nome dele é João. Com o comando de descansar, o instrutor vai falar: atenção desbravadores, base a coluna do João. Vai dar uma pausa, o João, que está em descansar, vai levantar o seu braço, gritar o nome dele, João. Após ele baixar, se o João estiver na coluna da direita, o instrutor vai falar: pela direita. Espera, dá uma nova pausa para que todos fiquem na posição de sentido, e aí sim ele vai falar: perfilar. Neste momento, a testa vai cobrir normalmente com o braço esquerdo e o desbravador João está à direita. Por isso, todos da esquerda do João olhem em sentido o João que está à direita, isso na testa. A coluna base do João, que é à direita, vai cobrir normalmente, vai levantar o braço normalmente. E todo o restante do grupamento vai olhar para a lateral em direção ao seu amigo que está na fileira à direita. Assim como existe uma variação do comando cobrir, que é o sem intervalo cobrir, também existe o sem intervalo perfilar. Você tá falando sério? Caso o instrutor queira reduzir o intervalo, ele vai falar base tal desbravador, o nome do desbravador ou a posição que ele está, sem intervalo, pela esquerda, direita ou centro, que nem a gente já falou, dependendo do lugar onde está o seu desbravador base, perfilar. Então, a única diferença é que o pessoal da testa, em vez de levantar totalmente o braço esquerdo, ele vai levantar o braço esquerdo igualzinho o comando sem intervalo cobrir, tá? Ele vai levantar dessa forma. Lembrando que a cabeça continuará virando em direção à fileira do desbravador base. Conforme falei antes, a contraordem desse comando também é firme. E os desbravadores devem baixar o braço, no caso a testa e a coluna base, e todos devem virar a cabeça para frente, sempre com energia. Informações técnicas. O espaço que fica entre uma pessoa e o da frente no comando de cobrir é de mais ou menos 80 centímetros. Isso é a distância. O intervalo também fica de 80 centímetros. Lembrando que no comando sem intervalo, o espaço reduz de 80 centímetros para 25 centímetros. E aí uma dica para os instrutores: sempre coloque os maiores do seu grupamento na direita, para que quando se faça um cobrir ou até mesmo um perfilar, mas com base na direita, esse espaço seja regularizado de mais ou menos 80 centímetros. Porque se você colocar a unidade dos menores, ou então a coluna dos menores do seu grupamento à direita, geralmente o espaço do braço dela vai ser menor do que o dos outros. Então você vai ter maiores tentando fazer um cobrir com o braço reduzido, e isso não fica legal. Então o importante é colocar essas pessoas maiores na direita para que ela possa estender o braço, e qualquer coisa os menores simplesmente vão ficar com espaço maior. Uma observação muito importante: sempre que o instrutor der o comando para entrar em forma, o grupo tem que esperar na posição de descansar. Então faz o cobrir, toma correta cobertura, alinhamento e espera na posição de descansar. Uma vez iniciado os comandos, se alguém chegar atrasado, esse atrasadinho ele tem que pedir permissão para o instrutor para entrar em forma. E após a permissão dele, o instrutor não deve deixar o grupo em descansar para que ele entre, e sim colocar o grupo em cobrir. E aí esse atrasadinho entra exatamente na posição que ele é normalmente na formação. Bom, então esse é o vídeo de hoje desses 3 comandos: cobrir, perfilar e firme. Não deixe de se inscrever, de compartilhar se você gostou desse conteúdo, e se você puder colocar embaixo aqui nos comentários qual o seu clube, a cidade e o estado que você pertence, ficaria muito agradecido. Assim ele vai aparecer na nossa próxima lista de clubes que estão nos acompanhando. Deixe também o seu joinha e ative o sino para receber as próximas notificações de vídeos novos. Que Deus abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo com a terceira parte de Comandos a Pé Firme.